Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian e hoje a gente vai começar o estudo da obra Renascer da Esperança, trazida por nós, por Sandra Carneiro e pelo Espírito Lúcius. Os recadinhos de sempre, antes da gente começar os estudos. No meu canal tem playlist, dá uma conferida ali, está organizado. Cada playlist é organizado pelo seu autor, então os estudos da obra lá, tá bom? Também peço para você, se você puder, curta, compartilha, se inscreve no canal. Dessa forma, o YouTube entende que o canal é relevante, o vídeo é relevante e passa para mais pessoas, tá bom? E o último recadinho, que normalmente todos os vídeos eu só faço uma pontuação, mas aqui, como é a primeira parte da obra, eu vou mergulhar mais, explicar mais por que esse aviso, tá? E porque ele é muito importante. Ver esse vídeo, estudar a obra comigo, não invalida a leitura original da obra. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, quando você tem contato com a obra, você tem contato com as energias, entende? Isso acontece tanto por bem como por mal. Então, no momento que você está lendo esse livro, você vai ter contato com as energias da luz que emanam de quem assim o escreveu, entende? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu faço a leitura da obra e vou marcando observações de coisas que eu acho que relevantes para trazer aqui para vocês no vídeo. Não tem como eu trazer o livro integral, não é nem essa a proposta, né? Vou ler o livro integral em áudio, né? Tem um audiolivro, por exemplo. Não é essa a proposta. A proposta é eu fazer a leitura aqui, você fazer a leitura na tua casa, e aí a gente vai estudar junto. Ou você assiste o vídeo, fica com vontade, curiosidade, e acompanha comigo, tendo a minha visão da obra, ou depois faça a leitura original e aí complementa com a tua visão, com os teus aprendizados. Mas, como é que funciona? Existem informações que eu não acho relevantes para trazer. Existem informações que eu já sei e para mim já sei esse conhecimento. Vamos para frente. Quando você faz a leitura da obra, você vai dar contato com isso. Então vai ter uma mensagem, vai ter um conhecimento que Deus quer trazer para você, que a espiritualidade maior quer trazer para você, que é muito relevante para você. Mas para mim, nesse momento, ou eu já sei, ou às vezes não é relevante para mim. Então, quando você faz a leitura da obra, você vai ter contato com essas informações, entende? Então, você vai ler, e aí tem uma informação ali que o teu espírito protetor, que está aí contigo, ele vai te intuir, tocar no teu coração, e você fala, meu, essa palavra aqui, pô, falou comigo. É porque era para falar contigo mesmo. E às vezes para mim não. Ou às vezes para mim, agora, eu fazendo uma leitura da obra, teve uma informação que passou batido, para mim, legal, entendi, bom, vamos seguir adiante. Agora, no futuro pode ser que uma mensagem seja relevante para mim e falar, pô, eu fiz a leitura e não lembrava, pô, que mensagem legal, tá? Então, faça a leitura original da obra, ok? E aí, um recadinho aqui de como é que funciona os livros de Sandra Carneiro e do Lúcio, tá? Ela é uma escritora excelente, tá? A grande maioria dos livros que eu li dela são psicografados por Lúcio, né, o espírito Lúcius, mas tem a quadrilogia, acredito que isso vai continuar, né? Não sei quais são os planos de Deus, espiritual de maior, mas a entender que terá mais volumes da série Exploradores da Luz. Muito bom, só que daí não é Lúcio que psicografou com Sandra Carneiro, tá? Se não me engano, é Pai José ou Pai Bento. Tá muito bom também. E aí é o seguinte, a gente vai ver aqui como é que funciona. Vocês vão ver isso ao longo da gravação. Vai ter, talvez na primeira parte aqui, a gente vai fazer vários capítulos. Por quê? Porque a Sandra e Lúcio, eles escrevem da seguinte maneira, um romance espírita, onde o início do livro, talvez 50 páginas, 100 páginas, é um romance tradicional. Entende? Porque eles vão explicar o contexto da coisa, você vai conhecer as pessoas, vai entendendo o que está acontecendo, e aí depois eles vão aprofundando na questão espiritual. Sempre lembrando como é muito parecido com um romance tradicional, uma pessoa que não queira se interessar por espiritualidade, capaz de conseguir ler um romance normal, vai se aprofundar na espiritualidade, vai saber mais coisas, mas talvez pode dar um romance histórico, ponto. Entende? Agora, se ela se abrir para o espiritual, aí ela vai conseguir enxergar muita coisa entre linhas, muitas coisas são faladas, mas não, às vezes não tá dando um enfoque tanto no. Tu tá aprendendo de uma maneira natural, saudável, entende? Isso é muito legal. Então, uma pessoa que gosta muito de leitura,
mas às vezes, pô, nunca fiz uma leitura no livro espírita, como é que é e tal. Sandra Carneiro é uma excelente porta de entrada, entende? Como o Osmar Barbosa é uma excelente porta de entrada também, o Vanderlei de Oliveira, são atores que também são muito didáticos, muito gostosos de fazer a leitura. Só que eles são mais explícitos, né, na questão da espiritualidade. Sandra Carneiro por Lúcio, eles vêm assim mais sutil e depois eles engrenam. Então vocês vão perceber aqui na gravação, que talvez na parte 1 aqui do vídeo, a gente vai varrer, sei lá, 10 capítulos. E conforme talvez a gente vai avançando, daqui a pouco vai ter partes do vídeo aqui, que eu sempre gosto de fazer um vídeo de meia hora, né? Vocês sabem. Para não ficar tão longo. Eu acho que nesse nosso dia corrido, dia a dia, às vezes eu acho que fica mais fácil para a pessoa ver 2 vídeos de meia hora do que ela ver um vídeo de 1 hora inteira, ela para no meio do caminho, eu não lembro se parou na metade, se parou depois, e é capaz de desestimular de assistir o resto, né? Mas é uma maneira que eu tô imaginando para fazer ficar mais fácil, né? Apesar de eu adorar vídeos longos e palestras longas, né? Então vocês vão ver que talvez conforme a obra for avançando, a gente vai ter menos capítulos acontecendo, tá? Ainda falando sobre os capítulos, outras obras que estão estudo aqui no canal, tem subtítulo cada capítulo. Capítulo 1, tal subtítulo. Capítulo 2, outro subtítulo. E eu coloco isso na descrição, para facilitar vocês estudarem comigo e saberem, nesse vídeo aqui, tu vai na descrição, tá? Nesse vídeo, o Cris, ele fez uma leitura, um estudo do capítulo 1 ao capítulo 3. Aí você pode fazer uma leitura na tua casa, acompanhar o vídeo comigo, ou ver aqui depois, e aí fica mais fácil acompanhar, né? Os livros de Sandra Carneiro não tem um subtítulo, é só o número do capítulo. Então, na observação, vai estar do capítulo 1 ao 9. Pronto. Tá? E um aviso muito pertinente para este livro específico. Tá? Lá no prefácio, Lúcio já fala para nós que os fatos, os nomes e os fatos refletem a realidade, entende? Mas não são um fato histórico. Então, o que aconteceu ali é real. O que aconteceu com pessoas ali é real. Mas o nome daquelas pessoas, às vezes o nome da cidade ali, aquilo ali foi alterado para quê? Para não comprometer e não gerar nenhum desconforto. Então a gente vai ver nome de famílias importantes da Espanha, tende a espiritualidade para proteger, porque o intuito não é expor ninguém, porque isso não vai resolver em nada. Omitir o fato. Então a gente vai ver a família Bragança e Valência, não necessariamente. Mas existiu uma família assim, mas não necessariamente essa aqui. Tá? Essa daqui é um nome fictício, entende? Mais que reflete a história do que uma família muito importante, renomada na Espanha, no século XIX, entende? Vai ter para fazer ali, né, de influência política e tal, entende? Então, é bem interessante. Aí já para pontuar, esse livro vai se passar na Espanha, tá? A Espanha é um país extremamente católico, ortodoxo nas suas religiões, e aí está chegando o espiritismo na Espanha, né? Mas é isso, não vou ficar dando muito spoiler do que é isso daí. Vamos lá, capítulo número 1. Nesse capítulo a gente vai conhecer Emily, tá? Ela tá desesperada, fugindo à noite. A gente não sabe do que ela tá fugindo, a gente não sabe que ela tá desesperada. Ela sobe um penhasco, para na ponta do penhasco, desesperada, em pranto, e ela vai se jogar, ela vai cometer suicídio. Né? A gente não sabe por quê. E aí ela para no penhasco, ela escuta a voz da filha. Escuta a voz da filha. Aí ela, não, eu devo estar aqui alucinando, porque eu tô desesperada e tal. Aí fui muito falando da minha filha, escutei a voz dela. Ela dá mais um passo na beira do penhasco, ela escuta de novo a voz da filha, falando: mãe, não faz isso. Não faz isso. E aí ela começa a chorar, entre pânico, e fala assim: cara, eu tô realmente escutando a voz da minha filha. E aí ela desmaia. Quando ela desmaia para trás, né? Ela não desmaia para frente. Então, cai para trás e apaga. Show. Capítulo número 2. No capítulo número 2, a gente vai conhecer a Lucrécia, e no outro capítulo a gente vai conhecer o Jairo, eles são um casal, marido e mulher. Eles moram numa vilinha de pescadores ali na praia, só que eles estão um pouco mais isolados dos outros, né? Lucrécia a gente vai ver ao longo do livro, mas já vou dar um spoiler aqui, ela é uma médium, né? E ela tá em casa de boa, à noite ali, né? Não, de manhã, mas bem cedinho, e ela sente essa intuição muito forte, essa vontade muito forte de ir
no penhasco, no abismo. No abismo não, desculpa, lá no penhasco. Entende? Lá em cima. Aí ela vai. Quando ela vai lá, ela encontra quem? Emily, apagada. Entende? Ela não conhece Emily, não sabe o que aconteceu, vendo ela desmaiada no chão, pega a Emily, acolhe ela e leva para sua casa. Tá? Capítulo número 3. Como a gente já sabe, Lucrécia é uma médium, né? Lucrécia é uma estudante do espiritismo, a gente vai ver ela lá para frente, né? Ela desdobra. Então ela dorme, desdobrou do corpo, como acontece com nós todas as noites. Ela tem um desdobramento consciente. Quando ela desdobra, ela vê que ao redor da Emily, que está lá deitada, corpo físico deitada na cama, desmaiada, ela vê 4 espíritos trevosos, espíritos vingadores, em volta de Emily, incomodando Emily, né? E aí, Emily começa a ficar mal. Então ela acorda e aí você percebe que ela está doente, né? Ela não se conhece ainda. O que acontece? Lucrécia vai e chama um médico, entende? Para tratar a Emily. Vai lá na cidade, né? Bom, vamos buscar um médico para tratar. O médico chega na casa, pneumonia. Ele dá remédio, só que o médico reconhece Emily. Ele reconhece, ele fala assim, isso aqui é Emily, né? E aí a Lucrécia e o marido Jairo, sabe, o que, Emily? O que acontece? Ele fala assim, não, tem vários cartazes na cidade é, querendo encontrá-la. Por quê? Porque ela está nos todos os jornais da matéria, porque ela foi acusada de tentar matar o marido e a filha. Então ela é uma assassina, porque ela está presa. Entende? Então ela fugiu. E aí eles falam, não, entende? Aí ele fala assim, ó, então vamos fazer o seguinte, não conta nada para ninguém, gente, vamos tratar ela aqui. Entende? Porque, né, essa acusação é real? O que é? Entende? Então, o médico, para não se incomodar, o que ele faz? Ele prefere ficar quieto. Ele faz, ó, negócio é o seguinte, vim aqui ajudar, deu, eles percebem que ele não tá muito afim de ajudar, mas ajuda e vai embora. Fala assim, ó, não quero me meter mais nisso. Tá. Capítulo número 4. Entende? Lucrécia e o seu marido Jairo, eles vendem o único bem de valor, uma moeda da família, para comprar remédios e comida para Emily. Então o que acontece? Sabe que tem pneumonia. Começa ali a fazer chás, ervas, Lucrécia tem esse conhecimento, mas não está surtindo tanto efeito. Por quê? Porque ela está com uma pneumonia, então ela precisa realmente de remédios mais fortes, mais potentes para conseguir enfrentar a doença. Só que eles são muito pobres, eles não têm dinheiro. Entende? Eles não têm como tratar aquela mulher que eles nem conhecem, entende? E aí, porque eles ficam assim, mas será que essa mulher, será que o médico não confundiu e tal? O que acontece? Lucrécia não é da Espanha. Lucrécia é do. Eu não vou lembrar que país que é agora. Se eu não me engano, é Marrocos. Tá? Ela veio lá de Marrocos, se eu não me engano. Tá? Esqueci de marcar que país que é. Ela veio, migrante, fugiu de lá, veio com a família, tudo. E o que acontece? Deixaram para ela de herança uma moeda que vinha desde a avó dela, uma moeda de ouro lá e tal. Ela sempre guardou aquilo, nunca vendeu nada, por mais dificuldades que tiver no passado. E ela fala assim, Jairo, eu vou vender a minha moeda. Tem. O Jairo fala assim, não, tá louco? Essa moeda é da tua família, isso é uma herança. E ela fala assim, Jairo, pega essa moeda, vai lá e fala com o médico. A gente vai descobrir daqui a pouco o doutor Fernando. Não, não é Fernando, é... Ih, rapaz, esqueci o nome do médico. Depois a gente vê, não importa. Ela vai falar com o médico, porque o médico gosta de ter coisas assim de antigas, de, né, antiguidades. Então, ela fala, leva essa moeda e vê o que consegue. Porque, entende? A gente precisa tanto pagar a consulta, como ter acesso ao remédio, porque sem remédio não adianta. E aí Jário vai. Chega lá, ele consegue... Isso, no capítulo 4 isso mesmo. Pensei que eu tinha me confundido aqui. Jairo vende a moeda pro médico, só que ele não recebe, não pega dinheiro.
Ele pega o quê? Ele pega os remédios que ele precisa para Emily, que eles não sabiam o nome dela até esse momento, né? E comida, porque o médico fala, ó, já que ela tá doente, ela precisa comer para ela se recuperar, entende? Porque com fraqueza ali, ela, sem energia, ela não vai conseguir melhorar. E aí ele retorna, e aí ele fala assim, bom, antes, né? Eu esqueci de comentar. Ele fala assim, mas a gente vai vender essa moeda de herança da tua família, tá certo isso? Pô, a gente passou tanta dificuldade, nunca fizemos isso. Ela disse assim, Jairo, segue meu coração tá dizendo que eu preciso ajudá-la. Vende a moeda. E aí Jairo confia muito na esposa e assim faz. Então eles voltam, né, com o remédio. Depois disso, o médico, e olha como é que são as coisas, lá na frente a gente vai entender um ponto aqui, nesse momento do livro a gente ainda não sabe. Nesse ponto, olha que interessante, o médico não sabe o que fazer. Porque como ela fugiu ali do sanatório que ela estava presa, né? O médico reconhece ela, né? E aí ele fala de novo, ó, assim, eu não quero ser envolvido nisso, não quero nada a ver com isso, entende? Meio que pego desprevenido, assim, ele não tá sabendo como lidar com isso. A gente vai ver ao longo do desenrolar do livro, né? O que vai acarretar disso, né? Aí a gente fecha aqui, então, o capítulo 4. No capítulo 5, a gente vai ver que a filha de Emily, Cynthia, e o seu marido, Ricardo, estão sofrendo muito com a ausência da mãe. Então a gente já pensa assim, pô, peraí, se ela tentou matar a filha e o marido, pô, eles estão sofrendo, pô, se ela realmente tivesse tentado matar, eles iam estar felizes, oh, tive um livramento de Deus, tentaram me matar e não conseguiram, né? E não sofrendo. Então, pô, já começa, opa, uma coisa que não está muito certa aqui. Tem? E aí, sabe? Ah, tá. Aí a gente fica sabendo que eles amavam muito a mãe, tanto a filha como o marido, né? Mas a sogra e a nora não. Então a gente já começa a ver que tem um problema ali de família rolando, né? Como Emily era francesa, isso já gerou um baita desconforto na família. É uma família rica, Emily não era rica, então já gera um desconforto. E aí era uma família na Espanha, ali 1840, 1870, que deve se passar essa história. No livro não traz a data, mas a gente vai ver lá para frente que Lucrécia estuda o espiritismo e ela tem acesso aos livros dos espíritos e dos médiuns. Não tem outras obras escritas por Kardec. Entende? Então a gente vê pesquisando de quando que foi lançado esses livros, tem ali 1857, 1862. Então é por ali que está acontecendo essa história, porque só tem esses dois livros de Kardec. E o espiritismo está ganhando fama, ganhando força. Então, a Emília é francesa, naturalmente ela teve acesso ao espiritismo e ela tem visões muito progressistas, o que já gera um desconforto com a sogra dela e com a nora, a irmã de Ricardo, né? Elas não gostam disso, elas são católicas, extremamente ortodoxas, fechadas naquele mundinho delas, acreditando que a igreja é o único caminho que leva a Deus e que nada pode escapar da igreja e qualquer coisa fora disso é coisa do demônio. Então, imagine, Ricardo casou com uma mulher francesa, que já não gostavam, porque é progressista, né? Por toda a questão do iluminismo que surgiu lá na França. Mais espírita, então é coisa do diabo falar com espírito, não sei o quê. Mas se ela ficava mais recatada e não falava da religião, ok. Né? Mas também já não gostava porque sabia que a religião é do capeta. Né? Então, e também o terceiro ponto que é, pô, era pobre. Emily diz que Emily é lindíssima, mas, pô, era pobre. Ele tinha que ter casado com uma mulher rica, uma mulher de uma família renomada, que gerasse mais poder e mais influência para a família Bragança e Valença. E não, ele casou com alguém por amor, né? Aí, no final aqui do capítulo 5, a gente vai descobrir que a tentativa de assassinato do Ricardo e da filha foi porque colocaram na comida deles
o veneno. Tem. E aí foi a Nora que chegou em cima, tem, junto com o seu primo, e falou: não come isso, essa comida é envenenada. Eu sei que ela botou veneno nessa comida. Não come. Tem. E aí, pega desprevenida, tô ali, pum, prendem ela e levam ela pro sanatório. A gente vai ver aqui mais pra frente por quê, né? Não vou avançar muito aqui na história pra gente ir acompanhando. Né? Mas foi isso. Aí, de novo, vamos parar aqui pra pensar. A gente já viu aqui no início do capítulo 5 que a gente tem, pô, se ela tentou matar o marido e a filha, por que eles estão sofrendo por saudade? Por que eles alegam que amam a mãe? Pô, então peraí, então significa que eles tinham um bom relacionamento juntos? Se amavam, viviam bem? Né? Por que ela ia tentar matar ele? E aí a gente vê aqui no final, pô, mas tentou envenenar? Pô, mas aí chegou rápido a sogra com um primo e a filha e fala, não come essa comida envenenada? Pô, mas como é que no século 1860 vai saber comida envenenada? A gente vai olhar pra cara do arroz e fala, esse arroz tá branco, tá envenenado. Né? Não sei que comida que é, tá? Só dando um exemplo. Pô, mas já tá meio estranha essa história aqui, né? Mas vamos adiante. Capítulo meia dúzia. Aqui a gente vai aprofundar em conhecer a matriarca da família, Isabel, que é extremamente autoritária. Bem aquela coisa que a gente vê em relatos da época, né? Aquela coisa extremamente autoritária, a mulher que mandava na casa, né? O marido dela, né? Dom Felipe era o maioral, era o cara que mandava e desmandava, mas ela era a segunda, entende? Só ficava abaixo dele em poder e influência, mas você vê que ela dominava, mandava, tudo queria do jeito dela, tudo tinha que ser do jeito dela, inclusive questões que não competiam a ela, né? Como com quem que tu deve casar ou não, qual o destino da tua profissão ou não, esse tipo de coisa, né? E a gente percebe que Isabel é muito difícil de lidar. Então a gente percebe já nesse capítulo aqui, a gente vai conhecer um pouquinho mais e já a gente vai ver já valores de orgulho, de arrogância, de soberba, de controle de manipulação, entende? Então a gente já contextualiza isso, né? E a filha dela, Filomena, tem as mesmas características da mãe, tá? Capítulos para frente a gente vai estudar um pouquinho mais cada um, mas então a gente já está tendo um vislumbre, né? E o primo, entende? Fernando, desde cedo ele tem aptidão com a religião. Desde cedo, entende? Ele gosta muito de estudar, gosta muito de estudar a Bíblia, gosta muito de se envolver. Só que, lembra-se, nós estamos numa Espanha, um país naquela época, não sei como é que está hoje, né? Mas naquela época é um país extremamente religioso, ortodoxo, fechado. Então a igreja tinha muita influência. O que acontece? Eles identificando que Fernando gostava muito de Deus, gostava muito de estudar a Bíblia, de se envolver, eles falam assim: não, agora tu vai virar padre. Ele fala assim: não, mas eu não quero virar padre. Não, não, tu vai, porque vai ser importante para nossa família. Você vai ter um padre aqui, a gente vai aumentar a nossa influência na igreja, e para nós também é uma questão de influência, que nós temos um agente da igreja dentro da nossa família. Imagina se você virar bispo, virar papa, uau! Então você vê, não falei, qual é o interesse da felicidade do filho? Zero. Qual é o interesse do que ele quer? Zero. Inclusive, deixa eu ver se está nas minhas anotações aqui. Não está aqui. Mas já vou pontuar porque eu acho interessante. Com o filho, Ricardo, antes eles queriam fazer a mesma coisa. Mas, como o Ricardo, desde o início, não mostrou zero interesse, né, religioso, ele falava assim: eu não vou viver o celibato. Não, eu quero casar, quero ter filhos, tudo. Aí eles falaram: então tudo bem. Então, né, precisamos de herdeiros, de netos para manter. E aí eles, a Isabel e Felipe, né, falaram: beleza, então a gente vai respeitar que o nosso filho não quer ser padre. Mas pro primo, aí já não rolou. Aí já foi a imposição que aconteceu. Né? Sempre com aquela narrativa, claro, porque você gosta muito de Deus e gosta de estudar isso, então vai ser bom para você e tal. Que a gente vai. Já tô dando spoiler aqui, não é essa a ideia. A ideia era ganhar influência na igreja e ter a influência da igreja também dentro da família para ganhar ainda mais força, ainda mais poder. Né?
O primo, Fernando, ele trabalha, né, na igreja, né, afinal de contas ele é padre, para acabar com os espíritas, né? Então a gente vai ver nesse capítulo, a gente começa a ver isso, mas a gente vai ver ao longo de vários capítulos o espiritismo chegando na Espanha e com uma igreja que quer combater este fenômeno, quer combater este evento, tá? Então, Fernando, né, que é o primo, ele trabalha muito com isso. Então, trabalhando de como barrar o espiritismo, como ir contra o espiritismo, né? Porque o padre principal da igreja, né, onde ele trabalha, onde ele mora ali, né, é um cara que também é extremamente ortodoxo, fechado, que acha que só a igreja que leva a Deus, mais nada leva a Deus, e quer influência, quer fama, e ele fala, e a gente vai ver lá na frente, né? Mas assim, não, mas não pode que alguém aqui da minha paróquia esteja envolvido com essas coisas do demônio, do espírito. Então eles trabalham contra o espiritismo, tá? Bem importante a gente já pontuar isso. Mas, desde aqui desse capítulo aqui, a gente já começa a ver que Fernando gosta muito da sua sobrinha Cíntia. E ele vê Cíntia sofrendo muito, chorando, a moadinha não estava mais brincando, tudo, e aí isso, ele sente um remorso. Ele sente uma dor na consciência, ele fala assim, pô, essa menina não podia estar sofrendo isso daí, não é certo ela estar sofrendo pelo fato da mãe dela, pelo que aconteceu com a mãe dela, né? Que é do demônio, essa coisa de espírito, pô, mas... Então, por exemplo, ele não tá nem aí que o, o genro dele, ou sei lá, qual é o grau de parentesco, eu não sei qual é, mas que o Ricardo, que é o pai da Cíntia, tá sofrendo. Você não tá nem aí, tô nem aí pro Ricardo. Ele não tá nem aí se Emily tá sofrendo ou não lá no sanatório preso, porque aqui nesse momento eles não sabem que ela fugiu. Não, desculpa, eles já sabem sim, Falando besteira, eles sabem que ela... Mas não tava nem aí se ela tá triste, não tava, não. Mas com o Cíntia ele sente. Então, você vê, a gente já tem uma ligação kármica aqui de positiva nesse caso de ele, pô, tô preocupado com essa menina, essa criança que é tão querida, tão legal, né? A Nora gosta do primo e está indiferente a Cíntia. Então aqui, nesse capítulo, a gente já descobre que lá na frente a gente vai ver com maiores detalhes, mas aqui a gente já percebe que a Nora, Filomena, gosta do primo. Com um amor, não um amor de irmãos, assim, um amor realmente de paixão, de entre homem e uma mulher. Ela gosta disso. Inclusive, ela utiliza isso em alguns momentos para conseguir algumas coisas que ela quer. Tá? Mas lá na frente, deixa no capítulo certinho, a gente vai ver com mais profundidade isso. Ela acha que para a família rica espanhola, né, se ela que é Dona Isabel, né, eu já comentei isso aqui, só lendo minha observação aqui, né? O Ricardo tinha que ter arrumado uma esposa católica e de alta classe de Barcelona. Entende? Porque ela valorizava mais as festas de gala do que a sobrinha e o irmão. Entende? Então aqui a opinião da mãe e da filha, né, Isabel e Filomena, é que, como eu comentei, Ricardo tinha que ter arrumado uma mulher rica, da alta sociedade espanhola. Ele foi, pegou em outro país, pobre, que talvez, não sei se é necessariamente pobre, mas não é da alta família francesa, da hierarquia francesa, né, da monarquia francesa, progressista, e Filomena mostra grande preocupação com uma festa que eles já estão começando a organizar, que eles fazem uma vez por ano na cidade, tá? Que, se eu não me engano, aqui é a cidade de Bilbao, tá? Uma cidade da Espanha. Mas tinha que ter pego lá em Barcelona uma pretendente para o Ricardo. E essa festa que eles fazem uma vez por ano é uma festa que movimenta a cidade inteira, onde tem muitas pessoas importantes que vêm nessa festa, da cidade e próximas. Então vai ter o bispo da igreja que vai, aí vai ter os grandes fazendeiros, os grandes comerciantes, os políticos. Entende? Então é uma coisa que, assim, Filomena demonstra uma grande preocupação. Então, Fernando fala assim, tá, e como é que tá a tua sobrinha? E aí, ó, tá melhorando e tal. E aí ela mostra um desprezo. Você não tá nem aí pra Cíntia. A Cíntia já tá sofrendo, tá chorando. Já tá preocupado com a festa. Entende? Porque eu tenho que organizar a festa. E qual que é o vinho que nós vamos servir?
E qual, sabe? Aí a gente já percebe, então, essa característica de valorizar o material, o materialismo, o próprio individualismo e egocentrismo, frente à preocupação do outro, né? E aqui a preocupação fala assim, não, talvez ela está preocupada na festa, não é uma festa que vai impactar uma cidade inteira. Não, mas ela não está preocupada em ser legal, em fazer uma coisa positiva para a cidade inteira. Ela está preocupada em mostrar para a cidade inteira como ela e a família dela, dos Braganças e Valenças, são uma família importante. Olha como eles são famosos, como eles são ricos, como eles são belos. Uau! De novo, o que é isso? Orgulho, soberba, prepotência, né? Mas eu não vou entrar no detalhe aqui. Nós vamos passar lá nos capítulos para frente, nós vamos passar para a questão da festa. Vamos adiante. A minha última observação aqui do capítulo 6 é: o bispo vai chamar o padre, né? Então, o bispo daquela região vai chamar para conversar Fernando, né? Fernando, não, desculpa, o padre, que seria o padre maioral da igreja ali, para eles acabarem por bem ou por mal com essa questão do avanço espírita em Barcelona. Não pode. O espiritismo está vindo aqui, isso vai espalhar daqui a pouco toda a Espanha. Está começando aqui a ganhar força aqui em Barcelona, vai ganhar força em várias outras cidades. Nós temos que parar por bem ou por mal. Então não importa o que nós vamos fazer, se vai ter escrúpulo, nós vamos parar esse avanço do demônio querendo avançar aqui em frente à Espanha. Tem o demônio querendo confrontar a Santa Madre Igreja. E aí lá para frente, não vai demorar muito, a gente já vai aprofundar mais a visão que os padres estão tendo do Espiritismo, tá? Mas eu vou deixar por respectivo capítulo. Gente, meia hora de vídeo, então vamos fechar aqui no capítulo 6, tá? Os nossos estudos. E aí esse vídeo vai pro ar na quarta-feira. Sexta-feira a gente continua o estudo da obra, tá bom? Do capítulo 7 para frente. Fiquem todos com Deus e até a próxima.